A gente vai falar então de federações partidárias, fusões, coligações. Então, como é muita coisa, a gente fez um videozinho aqui para poder explicar a diferença sobre cada uma dessas coisas. Dá uma olhada. Este ano a gente está ouvindo e ainda vai ouvir falar muito em federações partidárias. Você sabe que bicho é esse? E qual a diferença entre federação, fusão e coligação? Vou explicar. A coligação é como uma ficada. Funciona ali durante a campanha e depois que termina pode ir cada um para o seu lado. Só que as coligações foram extintas para eleições para o Legislativo em 2017. Em 2021, o Congresso aprovou as federações partidárias. A federação já é mais parecida com um namoro sério, uma união estável. Os partidos se unem para disputar uma eleição e têm que ficar juntos por pelo menos 4 anos. Na fusão, os partidos se unem definitivamente, tornam-se uma só carne. A fusão foi permitida pela Lei dos Partidos Políticos de 1995. Naquele mesmo ano, o PPR e o PP se fundiram, formando o PPB, que hoje é o Progressistas. Em 2019, o PHS foi incorporado ao Podemos e o PPL ao PCdoB. Em outubro de 2021, o DEM e o PSL decidiram se casar, formando o União Brasil. Já no cenário das federações, tem várias legendas dispostas a se conhecerem melhor. PSOL e Rede estão querendo formar uma federação. O MDB está indeciso entre o PSDB e o União Brasil. O Cidadania pode juntar os trapinhos com o Podemos, o PSDB ou o PDT. PT, PSB, PV e PCdoB conversam para formar uma federação poliamorosa. O amor está no ar ou será que é tudo interesse? E aí, pais, existe amor na política ou é só casamento por interesse? Vamos lá, primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês e mandando um beijo aí pro pessoal todo de Maricá. Mas, seguindo aqui, eu acho que a minha impressão, né, vendo ali quando houve uma pressão muito grande na aprovação ali da reforma política esse ano, da lei eleitoral, né, de alguns partidos, me lembro de deputados do PCdoB me ligando aqui, pedindo ajuda para que se aprovasse a federação. Né, enfim, aquele certo desejo de manter uma independência, né, e manter a tal relação amigável aí, como vocês chamaram aí no vídeo inicial. A minha impressão é que eles caíram num conto, né, e numa história que não se confirma. O perfil dessas federações partidárias é muito mais de um casamento, né, a realidade que se impõe é muito mais de um casamento, muito mais de uma união estável. De repente você não vai na frente do padre, de repente você não casa de papel passado, mas os compromissos são muito parecidos com os compromissos que um casal que case de papel passado vem a ter. Então eu acho que tem uma certa ilusão de que os partidos estão fazendo federações para durar 4 anos. A tendência dessas federações, na minha opinião, é que elas se tornem em casamentos definitivos e que, enfim, até que a morte os separe. Né? Eu não acredito, portanto, que várias dessas federações, por exemplo, essa do PT com o PSB, eu duvido que ela aconteça. São 2 partidos, o PT muito grande, né? O PSB é um partido de médio porte, um partido também com governos importantes, um volume importante também de deputados, e que dificilmente, aliás, a gente já viu essa manifestação do presidente Carlos Siqueira na última semana, dificilmente vai aceitar as condições que são impostas. E, na verdade, o poder ficará todo com o maior partido, que é o Partido dos Trabalhadores. E 4 anos é muito tempo, você tem que reproduzir agora a aliança de agora em 2024, nas eleições para prefeitos. Imagina a quantidade de municípios, de prefeitos pressionando seus deputados, né, seus senadores, para que esse jogo não aconteça. Então, me parece que o que acontecer agora vai ser casamento definitivo e muitas dessas fusões, a não ser com os partidos menores que precisam sobreviver, por causa de cláusula de desempenho, número de deputados que vão ter que eleger, e sozinhos certamente não conseguiriam. Eduardo Leite, seu partido, o PSDB, está aí em conversas de várias possíveis federações. Como é que essa novidade, né, a federação partidária,
muda o jogo eleitoral? Olha, eu também quero cumprimentar todos aqui, Cecília, Mara, ao Augusto e também o meu xará aqui, o Eduardo Paes, prefeito da, como é que é? A cidade mais bonita das galáxias? Como é que é? Como é que é É a melhor das galáxias, não é só a mais bonita, também é a mais bonita. Prazer Eu aqui estar com concordo, você. eu concordo. Olha só, a questão que me incomoda no processo das federações aí, Cecília, é que parece ser um enjambre, né? Porque não conseguiram fazer voltar as coligações para atender a partidos menores, que correm o risco, em função da cláusula de barreiras, de estarem se extinguindo, e não se aprova uma reforma política eleitoral consistente. Acho que isso tem a ver também muito com a fragilidade do governo, né? A gente sabe que um Congresso como o que a gente tem, fragilizado assim do ponto de vista da organização partidária. É bom lembrar que lá na década de 90, quando Fernando Henrique foi presidente, tínhamos os partidos ali, PSDB, PFL e MDB, por exemplo, PMDB naquela época ainda, cada um com 90 a 100 deputados cada um. Então, juntando 3 partidos políticos, você já tinha uma maioria consistente para conduzir as pautas no Congresso. Hoje em dia, os partidos que mais têm deputados, né, estão ali girando em torno de 50, muitos com 30 deputados. Essa fragmentação partidária, ela associada a um governo frágil que não tem agenda para o país, acaba nos condenando a ver reformas como as que foram feitas, né? A reforma política que mexeu nas regras eleitorais, ela teve um avanço assim com enjambres, com puxadinhos que foram sendo feitos, os vereadores concorreram sem poder ter coligação, e aí chega a hora dos deputados, quando vai acontecer essa impossibilidade de coligação para eles, na impossibilidade de aprovar as coligações da forma tradicional para voltar, que seria talvez um fiasco, né, porque fizeram correr uma eleição sem e teriam que voltar com elas na seguinte, criaram essa questão da federação. A minha grande dúvida é sobre se não tem negociação acontecendo por aí de federação com a expectativa de que depois se mude a lei e se dispensem os casamentos, ou seja, a lei hoje exige essa fidelidade de 4 anos, aí passada a eleição, dado uma nova circunstância, um novo governo, um novo Congresso, fazerem uma revisão da legislação para dispensarem, então, as federações e as uniões que foram feitas, restaurando, então, a possibilidade dos partidos com a sua autonomia, e aí terá-se garantido uma sobrevivência a partidos políticos, que eu quero deixar claro aqui, eu acho que deve ser livre a criação de partidos, mas deve ser desestimulado a existência de tantos partidos políticos. Abrir um partido político no Brasil foi, durante muito tempo, e até aqui ainda é, né, vamos ver os efeitos aí que a legislação eleitoral vai trazer pela frente, um grande negócio, porque significa desde espaços em comissões, a número de assessores, a verba de fundo eleitoral, tempo de televisão, tudo isso vira um negócio, no final das contas, para muitos, não estou dizendo para todos, né, naturalmente, e acaba sendo um outro problema para o nosso sistema político, que é que o partido político precisa ser uma instância anterior para peneirar, vamos dizer assim, as ideias, né? Porque se você tem tantos partidos no parlamento, você não tem a instância anterior em que parlamentares precisariam fazer as suas ideias se sobreporem, ou valerem, ou conseguirem passar pelo crivo do seu próprio partido antes de chegar ao plenário, para que a gente tivesse essas ideias de forma mais organizadas no debate em plenário, para reduzir os custos decisórios, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem tanta fragmentação, pode parecer que é interessante, porque você vai ter mais representatividade, mas no final das contas o que acaba acontecendo é que fica tudo truncado, né? Você tem muito mais oposição e força se anulando uma à outra. Então, as federações estão me parecendo muito mais aí uma ferramenta para tentar contornar os problemas para alguns pela falta das coligações. Eu tenho um pouco de dúvida sobre se ali na frente eles não vão querer revisar essa legislação. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os Eduardos.
aqui vieram vários políticos aqui, senador Cristóvão, enfim, vários políticos que defendem que nesse primeiro momento ocorra uma grande aliança em torno do Lula, e todas as pessoas que tiveram problemas com Lula, mágoas com Lula e tal, deveriam perdoar isso para que ele seja eleito no primeiro turno, para que isso aconteça no primeiro turno. E conversando em off com alguns outros políticos, ele diz o seguinte: olha, isso não é uma realidade aqui dentro do meu partido. A gente ainda está decidindo aqui o que vai ser, se quem que vai apoiar, como que vai apoiar, se tem candidatura própria. Esse movimento do ex-presidente Lula para se eleger no primeiro turno, ele pode criar problemas, rupturas, brigas dentro de partidos? Vai Leite primeiro ou vai Paes? Posso ir falar depois de mim para consertar o que eu tiver falado aqui, então. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: eu acho que a gente não pode se conformar simplesmente em buscar um mal menor, pelo menos até o último momento. Então, não é tempo de falar em alianças dessa natureza antes de se superar totalmente a capacidade de criar algo de novo para o país. Acho que foi Pedro Passos, um empresário importante do país, aí que fez uma manifestação de que não podemos ficar entre o indesejável e o inaceitável, né? Não aceitar não quer dizer que a gente precise se conformar com aquilo que a gente não deseja. E eu entendo que não só os escândalos de corrupção lá durante o governo do PT são um problema. Para mim, é um problema, para mim pessoalmente, da minha visão de futuro para o país, o programa econômico que o PT estabeleceu para o Brasil e que levou o país à mais profunda recessão já registrada na nossa história entre 2015 e 2016, quando a gente teve um retrocesso econômico aí inédito de 2 anos consecutivos, inédito na história do Brasil. Acho que isso não pode ser simplesmente aceito. Eu vou lutar tudo que posso para ajudar a construir uma alternativa. Agora, é claro, estamos diante também de um governo que além de não ter agenda para o país, né, estamos aí diante de um ano em que o mundo vai crescer e o Brasil vai ficar estagnado ou até vai ter uma recessão. Isso já demonstra falta de agenda, de capacidade de planejamento para o futuro do país, de um governo que mostra toda a sua insensibilidade. A condução da pandemia é a primeira manifestação disso, mas não é só aí que se estabelece essa insensibilidade do presidente Bolsonaro, o que me faz acreditar que seja de fato inaceitável continuar com o governo dele, mas nem por isso eu vou recorrer, neste momento que temos que conversar, dialogar, construir uma alternativa melhor para o país. Eu desse ponto, concordo com o governador Eduardo Leite, né? Primeiro, eu acho que colocar isso de forma adequada, né? A permanência do presidente Bolsonaro é inaceitável. Eu acho que a gente nunca viveu uma tragédia tão grande no Brasil. A gente pode ter críticas a governos do PT, a governos do PSDB, a governos outros, mas algo parecido com o que nós vivemos nesse momento no Brasil, sob todos os aspectos, do ponto de vista das políticas públicas implementadas ou não implementadas e concretas, né, que vão desde o desemprego, os problemas da economia e tudo mais, até do ponto de vista da maior liderança política do país, que é o presidente da República, né, sobre aquilo que ele comunica, a maneira como ele se dirige à população, as teses que defende. Na minha opinião, são coisas inaceitáveis e incomparáveis com qualquer outro governo. Então, já até adianto aqui, se essa fosse a disputa, o meu voto já seria do ex-presidente Lula. Agora, não é disso que nós estamos falando nesse momento. Eu acho que o Eduardo tem razão quando diz aqui o seguinte: a democracia precisa do debate de ideias. As alianças são naturais. Acho que o ex-presidente Lula está no papel dele de buscar aliados, de buscar uma coalizão de forças. Acho que é importante que ele apresente e mostre concessões, né, que essas concessões sejam uma certa forma de admitir eventuais equívocos cometidos. Acho que o sinal, por exemplo, quando ele convida o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser vice-presidente da República, não é um sinal suficiente, mas é um sinal
importante de que ele está mais aberto ao diálogo, mais disposto a conversar com forças que até então eram antagônicas, né? Esse é o papel importante de qualquer aliança. Agora, a democracia exige que os partidos se posicionem. Eu defendo, óbvio, que eu sempre escondei um pouco da história da tal da terceira via. Eu acho que a gente pode ter a terceira, pode ter a quarta, pode ter a quinta via. Você pode ter várias candidaturas, né, se posicionando, defendendo ideias para o Brasil. E no segundo turno é hora de você dizer, olha, não sou fã de nenhum dos dois, não estou aqui querendo fulanizar, nem Bolsonaro nem Lula. Essa situação se repete em qualquer eleição municipal, estadual ou na eleição nacional. E aí você vai escolher o menos pior. Você vai votar naquele que você acha que não vai fazer tanta besteira ou que você tem alguma esperança que vá bem. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.